Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos iniciando agora a nossa aula de Física, unidade 3, Eletromagnetismo. Tá? Vamos falar sobre campo magnético no dia de hoje. Vejamos, aqui eu já deixei um questionamento pelo menos. Né? O conteúdo, como eu disse, é campo magnético. E eu aqui coloco um questionamento, né? O que é o magnetismo? O magnetismo é uma característica específica de alguns materiais que têm a capacidade de atrair outros. Os materiais mais conhecidos que têm a característica de serem magnéticos são os ímãs. Então, o magnetismo é uma propriedade de materiais atraírem outros materiais. O exemplo clássico são os ímãs. Nas unidades anteriores, nós estudamos algumas substâncias que, em condições especiais, elas também podem atrair ou mesmo repelir outros objetos. Isso se dava por questões elétricas, ganho ou perda de cargas elétricas. Aqui, no entanto, eu estou citando materiais que podem permanentemente estarem atraindo ou repelindo outros materiais. E o exemplo clássico dessa capacidade de repelir ou atrair outros objetos é o ímã, tá? O ímã, todo ele é composto de duas partes, a saber, o polo que eu vou chamar de norte e o polo que eu vou chamar de sul. Os ímãs, então, eles têm polos, polo sul e polo norte. Pode-se observar também magnetismo na Terra. A Terra, o planeta Terra, ele é um objeto, um corpo dotado de campo magnético, dotado de magnetismo. E percebeu-se que eu tenho o polo norte geográfico, vou colocar NG. Aqui eu tenho o polo sul geográfico, aqui eu vou colocar SG. E eu posso dividir esse globo em duas porções chamadas hemisfério norte e hemisfério sul. Né? Do ponto de vista geográfico, os cartógrafos, os geógrafos, dividiram a Terra em dois hemisférios, como vocês podem ver, e a extremidade superior de um dos hemisférios é chamado de polo norte e a extremidade inferior é chamada de polo sul pelos geógrafos. Aqui essa linha vermelha corresponde à linha do Equador, que divide o hemisfério, que divide a Terra, melhor dizendo, em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Há muito tempo atrás, né, desde a época das navegações, já havia se descoberto uma característica marcante e que foi muito útil durante as navegações, que foi o fato de a Terra apresentar certo magnetismo. Então, pegando-se uma bússola, uma agulha magnética,
como essa aqui, ou como esse exemplo aqui, e deixando-o girar livremente, esse polo, essa parte da bússola, sempre apontava num sentido específico. Sempre apontava para aqui, né? Então, se eu colocar uma bússola aqui, nesse globo terrestre, ela vai sempre apontar para o norte, uma das porções. E essa porção do ímã foi chamada então de Polo Norte. E essa porção do ímã foi chamada de Polo Sul, a porção extrema. Beleza? Então existem essas duas partes distintas em todo o ímã. Aí vem a questão. Se desde antigamente, desde essa época, aí já se conheciam algumas características dos ímãs, por exemplo, que pegando um ímã e aproximando de outro, ele tem a capacidade de ou atrair ou repelir. Vocês já devem ter brincado com pedaços de ímã na infância, e particularmente até mesmo na idade adulta eu gosto de brincar com ímãs, né? Então você pega um ímã e gira ele de lado, ele tem uma nova característica. Ao invés de ele atrair, ele passa a repelir. Então desde cedo se percebeu que Polo Norte atrai Polo Sul e Polo Sul atrai Polo Norte, né? E Polo Norte repele Norte, Polo Sul repele Sul. Norte atrai Sul, e vice-versa. Sul repele Sul, Norte repele Norte. Isso em termos de magnetismo, tá? Então, similarmente ao que acontece no estudo da eletrostática, no estudo do magnetismo, eu vou ter também atração e repulsão. Na eletricidade, cargas de sinais opostos se atraem e de sinais iguais se repelem. No magnetismo, polos de nomes diferentes, norte e sul, ou sul e norte, se atraem. Polos de nomes iguais, sul e sul, norte e norte, se repelem. Então, isso é uma característica básica. É facilmente perceptível. E lá na Idade Média, né, na época das grandes navegações, na Idade Média não, já na Idade Moderna, né, que a Idade Média acaba no ano de 1453, e as grandes navegações, especialmente aqui descobre o Brasil, né, a esquadra de Pedro Álvares Cabral, foi em 1500. Eles já conheciam, né, as características dos ímãs, e esses ímãs, assim como a navegação observando as estrelas, foram úteis para eles chegarem ao Brasil. Ora, se um ímã, uma bússola, sempre aponta num sentido, observando-se a Terra, observando-se um grande corpo como a Terra, qual é a conclusão a que se chega? Que a Terra também é um ímã, tá? E o polo norte do ímã, essa partezinha que eu representei de vermelho, não significa que sempre deva ser vermelho, a parte norte do ímã aponta sempre para o norte geográfico. Por isso que foi chamado de norte, porque já se conhecia, né, os polos geográficos. O norte do ímã
aponta para o norte geográfico, enquanto que o sul do ímã aponta para o sul geográfico. Conclusão: se apenas ímãs atraem ímãs, a Terra pode ser considerada então um grande ímã. E é o que de fato ocorre. Não se sabe ainda perfeitamente quais são as razões que fazem da Terra um grande ímã e que tenha um campo magnético. Especula-se, e existe uma grande probabilidade de que seja isso mesmo, de que esse magnetismo é gerado pela quantidade muito grande de ferro que existe no interior da Terra, no núcleo da Terra. E esse ferro, em constante movimentação dentro do magma, no núcleo da Terra, é que estabelece um campo magnético na Terra. E esse campo magnético terrestre também tem dois polos. Aqui, um polo, porque o ímã está apontando para aqui. E aqui, um outro polo, porque o ímã está sempre apontando para aqui. Então, vejam, se o polo norte, pelas características já conhecidas aqui, é atraído pelo sul e o sul atrai o norte, se essa porção da bússola aqui é norte, essa parte do globo terrestre aqui, próxima ao polo geográfico, não necessariamente em cima do polo geográfico, é um sul magnético, porque norte atrai sul. Por sua vez, na porção sul geográfica, tem que ter um norte magnético. Vou colocar de vermelho também. Tem um norte magnético. Já que sul da bússola atrai norte do outro ímã. E o norte do outro ímã atrai sul do outro ímã. Quem é esse segundo ímã que está interagindo com a bússola? A Terra. O planeta Terra, então, constitui um campo magnético, tá certo? Então, recapitulando, norte magnético atrai sul magnético e vice-versa. Norte repele norte, sul repele sul. E a Terra, portanto, por ter características magnéticas, pode ser considerado um grande ímã. E existe ao redor da Terra, então, as mesmas características que existem ao redor de um ímã, uma coisa chamada de campo magnético. O campo magnético diz respeito à região externa do ímã que é afetado por ele. Ainda bem que a Terra, né, é um planeta que tem magnetismo ativo, porque é graças a esse magnetismo que nós conseguimos sobreviver. Claro que existem outros e outros fatores, mas o magnetismo é um fator essencial. Sem campo magnético na Terra, nós estaríamos sujeitos aos ventos solares e a vida na Terra não resistiria aos ventos solares. Os ventos solares são ejeções de partículas eletrizadas com alta energia que o Sol emana em todas as direções a todos os momentos. Se não houvesse então o campo magnético da Terra que interage com essas partículas provenientes do Sol, nós estaríamos literalmente fritos, tá bom? Deixa eu descer aqui um pouquinho e a gente segue.
Existe um princípio importante do magnetismo chamado princípio da inseparabilidade. O princípio da inseparabilidade diz, sobretudo, que não existe ímã com apenas um polo. Basicamente isso é que é dito pelo princípio da inseparabilidade. Vou te dar um exemplo. Suponha que você tenha um ímã eu vou admitir o polo sul. O polo sul eu vou escrever com a cor azul e o polo norte eu vou escrever com a cor vermelha. Então tomemos esse ímã aqui, que tem polo norte e polo sul. O que acontece se eu dividir, se eu partir esse ímã em dois? Eu vou obter um outro ímã. Esse novo ímã vai ter novamente um polo sul e um polo norte. E se eu dividir mais uma vez? Ainda assim, eu vou ter um ímã com polo sul e com polo norte. Então aqui eu vou representar os processos. Aqui dividindo, vou colocar um símbolo matemático. Ainda eu tenho o polo norte e o polo sul. Dividindo aqui novamente, ainda eu continuo com uma porção norte e uma porção sul, ou seja, continua sendo ímã. Se eu repetir o processo, ainda assim, eu vou ter uma porção sul e uma porção norte. Assim, por mais que eu tente quebrar o ímã, as características dele vão se manter. Não posso, então, separar o polo sul para um lado e o polo norte por outro. Quando eu quebro o ímã, eu gero dois novos ímãs. Quando eu quebro o ímã em duas partes, evidentemente. Se eu dividir em duas partes um ímã, uma parte vai ser ímã e a outra parte também. Tá? Eu poderia ter colocado aqui todos os outros pedaços faltantes, né? Aqui eu tenho a metade desse ímã. Cadê a outra parte? A outra parte também seria um ímã com polo norte e polo sul. E assim sucessivamente, né? Eu não vou fazer todas as divisões aqui, não. Acho que vocês conseguiram compreender todas as etapas. Aqui, então, esse ímã maior se divide nesses dois aqui, que continuam sendo dois ímãs. Esse ímã pode se dividir em dois novos ímãs e esse também, né? Isso não está restrito a esse pedaço, não. Qualquer parte do ímã que eu tiver, eu posso dividi-lo. Ainda assim, eu terei outros ímãs resultantes dessa divisão. Ok? Então, sigamos aqui com o princípio do campo magnético. Ainda há pouco, né, eu falei que a Terra
era uma esfera, um planeta que tinha magnetismo, portanto, tem um campo magnético a ela associado. Mas até agora eu não caracterizei bem, né, o que é o campo magnético. Então, vamos pensar em um padrão para tentar compreender melhor do ponto de vista físico e matemático o que significa esse campo magnético, né? Que basicamente corresponde a esse campo magnético. Eu vou aqui fazer um ímã. Então vamos pensar nesse ímã aqui, polo norte e polo sul. E eu estava tentando trazer à tona aqui a noção, né, de campo magnético, que ainda não ficou bem explicitado. O campo magnético, do ponto de vista físico, né, é uma região do espaço. Deixa eu arrastar aqui. Do ponto de vista físico, é a região do espaço do ímã que afeta outros ímãs, ou até mesmo outros tipos de substâncias. Vocês já perceberam, mexendo com o ímã, que ele tem capacidade não apenas de atrair ímãs, mas de atrair corpos metálicos, sobretudo o ferro, né? O ferro é um material que é atraído pelos ímãs. Então, o campo magnético tem um conceito físico, né? Essa é a característica física. A característica matemática é que nessa região aqui eu posso representar com linhas de campos e vetores. Existem, então, eu posso desenhar essas linhas da seguinte forma. Elas saem do polo norte e entram pelo polo sul. Essas linhas, gente, não são linhas visíveis. Essas linhas são representações, como eu estou aqui admitindo, são representações matemáticas, mas que explicam muito bem o funcionamento de um ímã. Então, essas linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Então, eu vou desenhar aqui a direção dessas linhas. Ó. Elas se originam no polo norte. Isso é um conceito físico, né? Uma convenção física. Os campos magnéticos de um ímã nascem no polo norte e se dirigem para o polo sul. Então, aqui estão representadas as linhas de campo magnético. De forma que, nas regiões próximas ao polo, próximas à extremidade, o campo magnético é mais intenso. E longe das extremidades, o campo magnético fica menos intenso. E essa característica é típica de todos os ímãs, inclusive a Terra, como eu disse há pouco, tem características de ímã, portanto, tem campo magnético e, portanto, ela pode ter essas representações aqui com linhas de campo magnético. Enfim, nossa aula do dia de hoje é essa, né? Vou fazer uma rápida recapitulação. Campo magnético é uma propriedade específica de materiais como ímãs de atraírem outros materiais.
Todo ímã tem polo norte e polo sul, de modo que o polo norte atrai o polo sul e vice-versa, polo norte repele polo norte, polo sul repele polo sul. Nenhum ímã pode ser quebrado de suas características. Todo ímã que é partido, ele mantém suas características, continua sendo ímã, e existe uma região próxima ao ímã que é chamado de campo magnético, cujas linhas desse campo magnético saem do polo norte e vão para o polo sul.